Rapaz, com transmissão do Futebol Energia em Campo ontem, Beleléu de fralda, né? A narração do De Paula. Meu Deus! Pedrinho Larroco, o Ranieri estava aqui também. E o Flamengo conseguiu segurar a pressão do Racing, que era natural que acontecesse, né? E no 0-0 levou a vaga para a final da Taça Libertadores. Vai pela 5ª vez na história para mais uma final, né, da Libertadores. André Ranieri, você que estava ontem na apresentação, o que você quer falar desse jogo aí, que foi emocionante? O Rossi foi o personagem do jogo, né? Fechou a casinha ali para evitar que o Flamengo sofresse gols. Teve aquela expulsão do Plata lá, que eu achei bem miguelaço, né? Depois o juizinho quis compensar, inventou uma expulsão lá que não foi, uma cotovelada que não teve. Aí era pra dar uns 15 minutos de acréscimo, deu só 6. É aquela arbitragem sul-americana que a gente conhece. Os acréscimos é impressionante, mas ele quis 6 compensar. O palmeirense que se prepare hoje, que tente ganhar o jogo no tempo normal, porque os caras deram 5 minutos, é isso? 6. Pô, no mínimo uns 10, no mínimo só 10. de revisão, 6 Nossa minutos. Só de senhora. revisão da expulsão Que loucura, do Rojo, né? véio. Mas assim, essa partida, né, foi uma partida muito difícil, como a gente previa, né, a partida entre Flamengo e Racing. Mas assim, quando a gente assistiu o jogo, a bola no chão, era só o Flamengo que jogava, com a bola no chão. O primeiro tempo praticamente inteiro do Flamengo, né, o Flamengo poderia ter feito 2-0 de repente. E o Racing, pela estratégia que até o Gustavo Costas, o treinador, ele já tinha dado a entender na coletiva depois da partida no Maracanã, seria um jogo de luta. Então a estratégia do Racing era pegar a bola com o goleiro, com o zagueiro, bicão para frente, casquinha, e aí tentava ali alguma coisa com os atacantes de lado ou mesmo com bola alçada na área. Não passou disso. Ainda assim, o Racing teve oportunidades. O Rossi, ele é um goleiro que eu vou te falar, ele é um goleiro assim diferente. Ele é um goleiro completo, porque ele joga com os pés como poucos, ele defende muito ali debaixo das traves e ele também é pegador de pênalti. Além disso, ele tem uma liderança espetacular, ele tem uma aura de campeão, uma aura de ganhadores. O cara Rossi. levou tiro outro dia no carro dele blindado ali, o Beleléu falou. Exato, e nada abala o cara. Exatamente. Nada abala o cara. Ele tá ali como se nada tivesse acontecido. Então, assim, mesmo com a ausência do Pedro, que pra mim foi uma ausência importante, o Felipe Luiz, ele não coloca o Saul, né? Ele não coloca o meio-campo. Então ele começa ali com o Luiz Araújo, é a grande novidade, ao lado de Carrascal e o Plata também. O Flamengo, durante o primeiro tempo, poderia ter, assim, só no finzinho da primeira etapa que sofre alguns sustos, né? Mas poderia ter vencido por uns 2-0 tranquilamente. El Cilindro fez uma festa linda, linda, linda antes do jogo. Poucas vezes eu vi uma festa tão bonita. Libertadores de América, assim, na essência, raiz, na veia. E aí no segundo tempo, com 10 minutos, uma expulsão bizonha, bizarra ali do Plata, né, o Plata tá caído no chão, aí vem o jogador ali do Racing, tenta levantar o Plata, o Rojo, se eu não me engano, se não me falha a memória. Uma puxada de cabelo, né? Aí o Plata faz tipo um gentalha, sabe, do Kiko. Mas nem pegou ali, viu? Nem pegou. Pegou na coxa. E aí o árbitro vai lá, ele põe a mão na zona do agrião ali, rola de um lado pro outro, o árbitro vai lá e expulsa o Plata, mesmo com o VAR. O VAR não orienta o árbitro da partida a revisar o lance, então o Flamengo com um a menos aí desde os 10 primeiros minutos do segundo tempo. Mesmo assim, o Flamengo não sofre tanto, é muito mais aquele abafa, a tentativa do Racing, o Rossi chega a fazer uma ou outra boa defesa e aí depois tem a expulsão que tenta compensar, o próprio Rojo ali com o Léo Ortiz, o árbitro expulsa na hora, quando vai revisar, vê que não foi nada, né? Que o braço pega no peito do Léo Ortiz. Mas assim, é uma classificação merecida do Flamengo. O Flamengo, para mim, é um time completo. Felipe Luiz, nesse fim de temporada, tá conseguindo extrair o melhor dos jogadores. É um time que, tecnicamente, ele é muito bom. Ele é acima de qualquer outro no Brasil, tecnicamente, jogador por jogador. Nenhum outro time tem um Arrascaeta e um Pedro, por exemplo, desse nível, assim, de jogador extra classe para o nível aqui do futebol brasileiro. E é um time também do Flamengo que se dedica, que em jogos importantes como esse, contra o Fortaleza, jogou lá de qualquer jeito. Mas nesse tipo de jogo, você vê que foi um time que correu, com o Arrascaeta, que jogou 90 minutos contra o Fortaleza, com o Jorginho, que jogou 87 minutos, e merecidamente o Flamengo está na final
da Libertadores e só vai ter jogo, repito, se passar o Palmeiras. Se passar a LDU, já pode até entregar a taça aí pro Flamengo. O Rani, que mais me chamou a atenção é a maturidade desse time. No primeiro tempo parecia que tava jogando no Maracanã, com intensidade, marcando ali, e não entrar o Saul deixou com uma dinâmica muito mais rápida, marcando ali no meio-campo, na linha que divide o gramado, roubando a bola e saindo ali nas estocadas, ou com o Carrascal, ou com o próprio Arrascaeta. E na entrevista coletiva, o Felipe Luiz fala uma coisa importante. Dessas 5 finais, tem jogador que participou de 4 finais de Libertadores. Sim. Vai chegar na sua 4ª final. Aí tem Arrascaeta, aí tem Bruno Henrique, o próprio Felipe Luiz, agora a primeira como treinador, mas teve também a outra oportunidade nas outras finais. Então é um time com maturidade, um time que sabe a hora de acelerar o jogo, mesmo tomando a pressão no segundo tempo, conseguiu ali fazer uma blitz, foi inteligente Felipe Luiz quando ele tira alguns jogadores de frente, como por exemplo a Arrascaeta, e coloca o Danilo para tentar conter um pouco a pressão. Então é um time pronto para ser campeão, é um time com maturidade, é um time que quando, mesmo jogando fora de casa, tem potencial para controlar o jogo. E ontem ali, se não fosse o goleirão da equipe do Racing, dava uns 2-0 pro Flamengo no primeiro tempo. Isso é que chamou a atenção. A maturidade, controle de bola, e se perde, pressiona e rapidamente já tá cara a cara com o goleiro Cambeses do Racing. Aliás, se alguém tiver precisando de goleiro, viu, fica a dica, porque que goleiro, o cara parece o Neuer, velho. O cara parece o Neuer debaixo das traves, velho. Pelo menos nos 2 confrontos, goleiraço. E a gente sempre fala do poder ofensivo do Flamengo, né? Que é impressionante, tem muitas opções, mas o Léo Pereira e o Léo Ortiz, né? Com que dupla de zaga, rapaziada. Que trabalho que eles fizeram ontem, que jogo. O Flamengo tá muito bem servido em todas as posições, desde o goleiro, defesa, meio campo e ataque. Impressionante esse time do Flamengo, como é forte. Bom, o Felipe Luiz, depois do jogo, ele enalteceu o trabalho do clube nos últimos anos, né? Já que o Flamengo, como a gente disse, é a 4ª final desde 19 e, claro, valorizou o espírito vencedor dos seus jogadores no jogo de ontem. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. 5ª final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a 4ª. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha 4ª final. 3 como jogador e 1 como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Um time que sabe o que quer. Um jogador que é multicampeão. Jogadores que são multicampeões são os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo tá cheio, tá recheado de jogadores multicampeões. E nós estamos muito felizes de estar nessa final e tem muito caminho até lá, mas vamos desfrutar muito desse momento. Tudo bem que sempre o rei da América fica com o jogador de linha, mas o que fez o Rossi contra o Estudiantes, o que fez o Rossi ontem e também na campanha da fase de grupos, não sei se o rei da América, eu colocaria o rei da América, o melhor jogador do continente, pro Rossi. Porque se o Flamengo tá onde tá, é muito pelos pênaltis da fase quartas de final, muito pelo jogo de ontem também, o desempenho aí no momento decisivo do Rossi dá crédito para ser eleito o melhor da América. E o trabalho do Felipe Luiz, rapaziada, até que ponto é responsabilidade dele aí esse time tá tão bem do Flamengo? Porque ele tem um elenco muito bom na mão, né, cara? É mais fácil, né? É mais fácil. Só que ele é um mas teve técnico, né, aí que teve elenco que bom. Passou e não deu certo, né? Assim, até ganhou título pela qualidade do elenco, mas sem mostrar aquele futebol maravilhoso. O Rogério Ceni é um exemplo. Sim. O Rogério Ceni ganhou um Campeonato Brasileiro com o Flamengo, perdendo o jogo pro São Paulo, dependendo de outro resultado para ser campeão. Né? Não agradou. O próprio Dorival Júnior, né, que na época foi muito contestado e tal, o Flamengo dispensou, foi campeão de Copa do Brasil e tal, mas não agradava, não convencia. O Domenech, né, também passou bom, por lá. esses daí nem ruim.
Então, eu acho que o Felipe Luiz tem todos os méritos aí de conseguir fazer esse time jogar. E o Felipe Luiz, ele é um bom treinador, não dá pra negar, né? Ele teve um momento de oscilação e até em determinado momento alguns torcedores chegaram a pedir, né? Não dá, treinador inexperiente. Ontem o Beleléu, ele foi perguntado por um corneteiro se o Flamengo não chegar à final da Libertadores e perder o Campeonato Brasileiro, você acha que o Felipe Luiz tem que ser demitido? E o Beleléu disse que não. Tá, disse, não, pra mim tem que permanecer, ele é um treinador muito bom, já ficou provado. Então, assim, ele caiu no gosto do torcedor flamenguista e ele conseguiu uma coisa que dificilmente treinadores conseguem. Ele brigou com um dos principais jogadores do elenco, jogador querido por companheiros, mas brigou assim, de esculachar o cara na coletiva. Obviamente que ele teve ali o suporte da direção, mas se a torcida começa a pegar no pé e se os jogadores fazem biquinho, que é o que mais acontece, ele tinha rodado. E ele conseguiu reverter essa situação e não só o Pedro, ele voltou melhor, como ele reassumiu a titularidade, como ele se tornou um dos principais jogadores aí do Flamengo nessa reta final de temporada. Então só isso mostra a capacidade que o Felipe Luiz tem. Querendo ou não, é um treinador já muito bom e ainda muito promissor, inclusive, para a Europa no futuro.